vamos resolver 4 questões sobre a notação científica e potência de base 10. Então, vamos lá para a primeira. Aí vocês pausam o vídeo, tentam responder e depois continuam para a correção. Então, calcule as sentenças e escreva os resultados sem utilizar potências. Temos aí na letra A, 10 à quarta vezes 10 ao quadrado. Então, temos uma multiplicação de base 10. Então, na multiplicação de bases iguais, conservamos a base 10 e somamos os expoentes. 4 mais 2, 6. 10 elevado à sexta, potência. Porém, a questão disso para não deixar o resultado em potência. Então, 10 à sexta é igual. Então, já que o número do expoente é 6, então vou acrescentar 6 zeros. Então, temos aí o 1 com 6 zeros. Na letra B, 2 elevado a 10, 2 vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3. Então, temos aí uma multiplicação, notação científica, 2 vezes 10 elevado a 7 vezes uma potência de base 10, 10 elevado a 3. Então, conservamos a nossa base, que é o 10, somamos os expoentes, 7 mais 3, 10. Então, ficou 2 vezes 10 elevado a 10. Então, colocamos o 2 e esse 10 elevado a 10 acrescentamos também 10 zeros. Letra C, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 0. Então, temos base 10, 9 mais 0, 9. Então, 10 elevado a 9. Então, colocamos o 1 e acrescentamos os 9 zeros. Continuando, letra D, 10 elevado a 8 dividido por 10. Na divisão, conservamos a nossa base 10, subtraindo os expoentes. Como não aparece é 1, então 8 menos 1, 7. 10 elevado a 7. Então, 1 e 7 zeros. Na letra E, 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 ao cubo. Então, vamos somar os expoentes. Conservo 4 vezes 10, conservo 10, menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 é menos 3. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nesse caso, depois da minha vírgula, terá 3 casas negativas. 3 casas. Porque o expoente está negativo, então vamos voltar aí a vírgula. Ela está no final do 4, então passando 3 casas vai ficar 0,004. Na letra F temos 10 à quinta potência dividido por 10 à quarta potência. Então conservamos o 10 e subtraímos os expoentes. 5 menos 4, 1, 10 elevado a 1, 10. Escreva o número apresentado em cada item em notação científica. A medida aproximada da massa do Sol é... Então, tem esse número enorme aí que eu não vou me arriscar. Lembro. Então, temos um número que eu posso colocar a vírgula depois do 1. Aí vai ficar 1,99. Essa quantidade de zero a gente não precisa colocar. Só vamos contar aí quantas casas fica depois da vírgula. Contando os 2 noves e aí o restante dos 31 zeros. Então, vai ficar 33 casas depois da vírgula, então, vezes 10 elevado a 33. Na letra B, a medida aproximada do comprimento de um vírus do mosaico da alfafa, que é 0,00055. Então, vamos colocar a vírgula depois do 5 para ficar 5,5 e contar a quantidade de casas que a vírgula locomoveu. Depois do 0 até ficar depois do 5, ela locomoveu 8 casas. Então, vai ficar 5,5 vezes 10 elevado a menos 8. Determine o número correspondente a cada uma das letras em destaque. Temos a nossa escrita decimal e a escrita em notação científica. Então, primeiro, vamos ter aí a nossa notação, a escrita decimal, para colocarmos em notação científica. Então, vamos colocar a vírgula depois do 2, vai ficar 2,2 e quantificar a quantidade de casas que a vírgula se locomove. Estava no final do 0 para ficar depois do 2, ela locomove 8 casas, então vai ficar 2,2 vezes 10 elevado a 8. O próximo tem a notação científica, 4,57 vezes 10 elevado a 4. Então, a vírgula vai locomover 4 casas. Ela está depois do 4, né? Então, locomove o 5, 7, então mais 2 zeros. Então, vai ficar 45.700. Na letra C, temos aí 19
19 milhões, então a vírgula vai ficar depois do 1,9. E a quantidade de casas, contando 9 e 6 zeros aí, vezes 10 elevado a 7. O próximo temos também a forma decimal 0,00087, colocando a vírgula depois do 8 para ficar 8,7. A quantidade de casas que a vírgula se locomove são 4, porém é para a direita, então fica o expoente negativo. Então 8,7 vezes 10 elevado a menos 4. E para finalizarmos aqui, temos a notação científica 8,473 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a vírgula vai voltar 3 casas. Então, ela está no 8, então vamos contar o 8 como uma casa e acrescentar mais 2 zeros para ficar 3 casas depois da vírgula. E não pensar que o 4 e o 7 já está contando e não acrescentarmos o zero. Então, deixa os dois zeros, 0, aí os dois zeros, 8, 4, 7 e 3. Então, a próxima questão. O comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha mede aproximadamente 0,000015. Esses fios extremamente finos, além de elásticos, são muito resistentes, podendo deter pequenos insetos, como uma mosca ou um besouro em pleno voo. Então, na letra A medida, escreve a notação científica a medida do comprimento em metros do diâmetro do fio de uma teia de aranha. Então, esse número é 0,0015. Então, vamos colocar a vírgula depois do 1 e contar a quantidade de casas que a vírgula locomove, que são 7. Porém, como ela locomoveu para a direita, então vai ficar o quê? O expoente negativo. Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. Letra B. A medida do comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha é maior ou menor do que a medida do comprimento do diâmetro de um fio de cabelo, que é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, podemos transformar, tirar da notação científica. Então, se está 3 vezes 10 elevado a menos 5, depois da vírgula vai ter menos 5, vai ter 5 casas. Então, já temos o 3, né? Porque o final da vírgula está depois do 3, então vamos voltar, ele volta para o 3, mais 4 zeros. Então, observando qual é o número maior, é 0,000015 ou 0,00003. Então, podemos concluir aí que é o 0,003. Podemos também analisar a inovação científica. Temos 3 vezes 10 elevado a menos 5 e 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. O 3 é maior que 1,5 e o 10 elevado a menos 3 é maior que o 10 elevado a menos 7 também. Então, de qualquer forma, a medida do diâmetro do fio de uma teia de aranha é menor que a medida do comprimento do diâmetro do fio de cabelo. Então, essa foi a nossa atividade, essas 4 questões. Então, a correção está aí. Espero que vocês tenham acertado. Um grande abraço e até a próxima.